Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sei lá que hora os senhores estão me assistindo. Eu sou o Felipe Noronha, esse é o Eu Vim de Santos, para comentar rapidamente duas derrotas de outras pessoas, não do Santos finalmente, né, porque ser santista tá difícil ultimamente, para o Santos, derrotas para o Santos na justiça. As duas de assistentes do Sampaoli, seguem sendo assistentes dele, inclusive no Atlético Mineiro, claro, foram ano passado no Santos. No meio de março, eu tinha visto, mas não tinha resolvido não comentar, esperando mais informações ou outros resultados na justiça. No meio de março, o Jorge Dezio, que muita gente acha que seria uma boa como técnico do Santos, falando não é em relação ao Gesualdo, digo, quando não tem técnico, sempre comentam o nome dele. Tinha perdido a primeira ação na Justiça do Trabalho, ele pediu rescisão contratual por atraso no recolhimento do FGTS em relação ao Santos, só que a Justiça entendeu que o Dezio pediu demissão do Santos e não o Santos demitiu o Dezio. Aqui, no Globoesporte.com. Jorge Dezio alegou atraso ou não recolhimento do FGTS para pedir a rescisão indireta do contrato com o Santos. O clube, porém, se defendeu negando o descumprimento de suas obrigações e alegando que o auxiliar técnico pediu demissão, abrindo mão de seus direitos. E foi desta maneira que a Justiça considerou, né, o resultado. O Santos, em primeira instância, venceu o Jorge Dezio. O argentino pode recorrer na justiça, mas aí os senhores advogados e entendedores do direito que expliquem aí nos comentários quantas instâncias ele pode recorrer, qual é a situação. Na primeira ele perdeu. Quem perdeu também foi o preparador físico da equipe de Jorge Sampaoli. Saudades, inclusive, porque eu gostava muito do preparador físico, porque o time ano passado estava correndo o tempo inteiro. Não é uma crítica a quem está hoje, é que ano passado não tinha lesão, o sistema foi bastante mudado, era um trabalho bastante interessante. O Pablo Fernandes, ele tenta tirar 1,6 milhão do Santos na justiça, ou seja, a saudade já é cortada aí, né? Porque 1,6 milhão a gente não tem, tá difícil. Mas a justiça também entendeu que ele pediu demissão e não que o Santos que o demitiu. Globoesporte.com também. Pablo Fernandes, preparador físico que trabalha com o São Paulo, perdeu a ação em primeira instância contra o Santos. Em decisão deste começo de abril, o juiz, olha o nome do juiz, Atanasios Avramides, Grêmio grego, não está em dia ainda, entendeu que o argentino pediu demissão no dia 11 de dezembro. 11 de dezembro é a data em que o São Paulo anunciou que deixaria o Santos junto a todos os seus assistentes. Depois, o Pablo alega que, na verdade, toda a comissão foi demitida por quê? Aliás, o Pablo alega isso, mas a justiça discorda disso por quê? Porque no dia 8 de janeiro desse ano, todos, menos o São Paulo, apareceram no Santos. Foram barrados na entrada, mas apareceram. O que isso prova? Que o Santos não demitiu, porque eles apareceram para trabalhar. A justiça entendeu dessa maneira. Se eles apareceram para trabalhar, eles não estavam demitidos. Eles pediram demissão depois. Então a justiça também, em primeira instância, deu a vitória ao Santos contra o Pablo Fernandes. É uma coisa interessante de se comentar, porque são vários os assistentes e o São Paulo tem essas batalhas na justiça com o Santos. Se pelo menos em primeira instância mais de um já teve uma derrota para o Santos, é algo que pode ajudar financeiramente o clube. Ainda mais porque a gente está correndo o risco de perder patrocinadores ou ter corte no valor pago pelos patrocinadores, dificuldades em renovação. A Globo pode e já falou que deve suspender parte do pagamento do brasileiro, até porque o brasileiro pode não acontecer. Parte do pagamento do Paulista, um terço, se eu não me engano, também já foi cortado, dependendo de se o campeonato volta ou não. Ou seja, é um ano financeiramente ruim para todo mundo. Para um clube que sofre financeiramente como o Santos, é pior ainda. Se a gente ficar perdendo na justiça e tiver que pagar os argentinos, a gente está muito mais ferrado do que já está. Então é bastante interessante que a gente vença. Se a gente pensar num clube, que nem eu falei no vídeo de ontem, que não consegue pagar 100 mil para o Evandro, para os empresários do Evandro, que seja, não perder 1,5 milhão ou mais na justiça para caras que já se foram do clube, o Evandro pelo menos está no clube, é uma complicação que eu prefiro que a gente não passe por ela. Certo? No canal do Vasco, o canal Futebolaço Vasco, o Diego, que faz o canal lá, me chamou para comentar sobre o Evandro, que também é especulado lá. Ontem eu falei do Atlético Paranaense, mas tem o Cruzeiro, tem o próprio Vasco. Então eu recomendo, quem quiser mais informações sobre isso, ou a visão do Vasco sobre isso. Tem muita gente aqui que torce pro Flamengo, por exemplo, que chegou ao canal ano passado. Então se você está aqui assistindo, recomendo que vá lá também. Eu apareço no vídeo que deve sair nessa quarta-feira, ou no máximo quinta, enfim. Certo? A gente vai se virando, vai fazendo vídeos e vai comentando tudo o que acontece no Santos. Hoje foi dia de decisão na justiça, então era esse o assunto. Campo vai demorar. Quem sabe um dia a gente volta. Valeu!